sucesso, é inspiração. Uma pérola rara do fundo do mar verde-azul da Bahia, Dorival Caymmi. Primeiramente, é uma grande emoção falar do bem-amado Caymmi. Nasci e me criei ouvindo as canções deste fenômeno da música popular brasileira, o qual o meu pai chama de monstro sagrado. Este livro que tenho em mãos é uma biografia escrita pela jornalista, escritora e neta Stella Caymmi, filha da grandiosa Nana, a quem ela dedica esta obra, O Mar e o Tempo. Contém umas 618 páginas, essa primeira edição é de 2001. Grandioso, profundo, como a grande paixão do seu avô, o mar. Um livro para ser saboreado. Afinal, a história de vida deste gênio contém em si toda uma época. Falar de Caymmi é falar da Lagoa do Abaeté, coqueiro de Itapuã, areia de Itapuã, do mar e do pescador, das sacadas dos sobrados do tempo do imperador, Mãe Menininha de Cantoá, Carmen Miranda, dos tempos do início do rádio, uma viagem no tempo. Essa minuciosa pesquisa de 10 anos, além da vantagem de acesso ilimitado ao vovô e todo o seu acervo, a autora só era interrompida quando ouvia: "Sua avó mandou você parar agora que seu avô tem de lanchar." Agora dá uma olhada mais de pertinho nesta capa. A imagem captura e eterniza a cara da felicidade e do seu imenso amor por aquilo que ele faz, seu companheirão nesta longa jornada, seu violão todo autografado. E na contracapa tem um autorretrato da coleção do artista. Dorival Caymmi representa boa parte da história do nosso país, ou pelo menos do que há de bom no Brasil. Conquistou os ouvintes do rádio com sua voz grave e doce. Suas canções são tão conhecidas que há quem pense que ninguém as fez. Engenho do povo, tamanha sua naturalidade. Ele vem prefaciado aqui na orelha do livro por Tarik de Souza. Stella trata o oceânico avô com a admiração que ele merece por seu cancioneiro de não tão poucos títulos, cerca de uma centena, a que ela acrescenta várias inéditas, pescadas no baú familiar, boa parte na categoria de obras-primas atemporais, mas não sonega as aventuras do boêmio que viveu intensamente a noite carioca. Descendente de um italiano do norte, contratado para trabalhar na construção do elevador Lacerda, Dorival herdou a paixão musical do pai. Dorival Caymmi tocava piano, bandolim e violão e animava saraus literários, além de dançar valsa numa única tábua do salão. Dorival aprendeu violão sozinho no instrumento do pai, que tentou corrigir sua forma de tocar fora dos padrões convencionais. Na aparente deficiência residia a força dos acordes muito além da estática beleza da perfeição. Uma das faces do baiano cestroso, cultor do ócio criador, que levou 9 anos para concluir a saga de João Valentão. Por conta disso, ganhou a irremediável e inadequada fama de preguiçoso, da qual tirou partido malandramente, deitado na rede nos anúncios de TV. E aqui na orelha de fundo do livro tem a citação de Caetano Veloso. As canções são todas elaboradas como joias, parecem coisas que ou são produtos brutos, diretos da terra, da natureza, ou são elaboração de deuses. Como define Gilberto Gil, artes de um, abre aspas, Buda Nagô,
Fecha aspas. Dividiu o livro em 5 partes, que vem desde o século XIX, 1938, até 1998. Os anexos, contendo a genealogia da família Caymmi, a musicografia, discografia, depoimentos, vem prefaciado por Jairo Severiano. A voz era diferente, o acompanhamento de violão também. E o que mais me impressionou, o cantor era compositor e só cantava canções de sua autoria. Impressionando pela simplicidade da linguagem utilizada, suas composições têm letra e melodia muito bem trabalhadas, com cada palavra se casando com as notas adequadas aos efeitos desejados, num exercício de paciência perfeccional. Daí a decantada lentidão de seu método de compor, em parte responsável pela fama de preguiçoso que o persegue. O produto deste método levou anos para ser concluída. É a obra-prima João Valentão, que sintetiza diversos aspectos do estilo caymmiano e prega o ritmo de samba, no caso em 2 andamentos, explora a temática praieira, tem como protagonista uma figura inspirada na vida real, o pescador Carapeba, e finalmente, sem prejuízo do lirismo, possui uma letra meio pictórica, influência do pintor que coexiste com o poeta, o cantor e o compositor Dorival Caymmi, um intuitivo dotado de excepcional musicalidade. Ele ouviu desde cedo Debussy, Fauré, Mozart, Bach, Gershwin, apreciou os refrões pitorescos de Senhor, encantou-se com o folclore fantástico de sua terra e no campo da literatura influiu-se nos escritos de Neruda, Drummond, Manuel Bandeira e dos 2 Jorges, o Amado e o Guilhem. Sem imitar ninguém, reelaborou todas essas influências e criou o seu estilo original e único. Não tendo antecessores nem sucessores, imprimiu sua marca inconfundível em tudo que fez. Do brejeiro, acontece que eu sou baiano, ou da divertida maracangalha, um dos inspiradores da moderna canção brasileira. Mestre Caymmi não se filia a nenhuma corrente, escola ou modismo. Sua música independe do tempo, soando atual em qualquer época, como soava nos anos 50, quando foi incorporada pelos cultores da bossa nova. É absolutamente atemporal. O janeleiro inveterado não criou sua obra vendo o tempo passar na janela. E tem aqui uma pitadinha da introdução. São 18h29 de quarta-feira, 6 de novembro de 1991. Rua Souza Lima, Copacabana, Rio de Janeiro, Brasil. Com essas palavras formais, bem ao gosto do meu avô, que ama a precisão, no cantinho da casa eu começava este ambicioso projeto. E ela fala que é um gênio da música popular, mais uma daquelas vidas que contém em si toda uma época que não volta mais. Narra toda a sua odisseia em mais de 50 livros para consultar, todas as agendas do avô, 22 cadernos, cada um com 200 páginas. Compreendi instantaneamente a irmandade de Caymmi e Jorge, concebidos no mesmo útero baiano. Ela diferencia os dois. Meu avô faz do exercício da memória um estilo de vida, um biografado que lembra de sua vida na íntegra, com uma riqueza incrível de fatos relevantes, de uma honestidade comovente. A música, para ele, é o registro, a memória de sua inspiração e percepção das coisas, em forma de sons
e imagens feitas de palavras. Foi dessa maneira que preservou a Bahia da sua infância. Está tudo em sua obra. Sua fala saborosíssima, farta em frases impagáveis, de um humor tão especial que explica, pelo menos em parte, a verdadeira paixão que provocava em seus amigos, sem falar no efeito devastador que produzia nas mulheres. O charme deste mulato cestroso, típico representante da boa terra Bahia, que sabe o segredo da harmonia, capaz de prosseguir amigo de inimigos confessos, uma vocação para a diplomacia cotidiana, cujo segredo é a lentidão. Ele respeita o tempo das coisas e sabe que o tempo tudo cura e tudo apara. Certo dia me fez um elogio digno do Itamaraty. Minha neta, você tem os defeitos necessários para uma boa convivência. Stella Caymmi, Rio de Janeiro, outubro de 2001. E aqui vem a parte 1, 1938. A velha São Salvador. Dá um gostinho de quero mais. Tudo em Caymmi faz a gente querer bem. Se você gostou, inscreva-se no canal Finalmente Professora Mônica e acompanhe essa história. Monumento da cultura brasileira, patrimônio da Bahia, cosmopolita, descendente de um italiano do norte, cancioneiro, boêmio, pai, avô, carismático, antológico, sensacional, eterno, músico, pintor, ator, instrumentista, violonista, poeta, sensível, perfeccionista, músico, cantor, produtor musical, arranjador, calmo, inconfundível em seu estilo, puro como água da nascente, sem antecedentes que o influenciassem, gigantesco, fenomenal, épico, artista transcendental, autêntico, pândego apaixonante, um amor incondicional, uma lenda da Bahia para o mundo, bom de se ver, de se ouvir, figura iluminada e talentosa, amante do mar. Caymmi nos faz viajar por aí como aquelas velas que ele retratava tão bem. Baiano da gema, carioca de coração ou o baiano mais carioca que já existiu, devoto tanto do candomblé como do catolicismo. Desenvolveu um estilo pessoal de compor e cantar, demonstrando espontaneidade nos versos, sensualidade e riqueza melódica. Combina simplicidade e sofisticação. Fala mansa, cultivou o ócio criador. Canta falando e fala cantando. Um dos precursores da bossa nova, participou ativamente de uma transição na música brasileira. Cantou a sua terra, consagrando-se com o Samba da Minha Terra, Saudades da Bahia e Acontece que Eu Sou Baiano. Caymmi é único, não tem filhos musicais. Os 3 filhos, Nana, Dori e Danilo, são dedicados à música, mas não são cayminianos. Dori, por exemplo, é mais jobiniano, compositor e cantor das coisas do mar, do mundo dos pescadores. Dorival Caymmi não sabia nadar. O autor de É Doce Morrer no Mar, A Jangada Voltou Só, Promessa de Pescador, preferia manter os pés em terra firme. Ele nos transporta aos seus sonhos
e canções. A partir das cenas reais, corriqueiras, o compositor explicava que era preciso ter, abre aspas, os olhos especiais para ver a música abstrata. Acontece que eu saía e via as coisas. Assim, eu primeiro vejo a música, depois a absorvo e logo após a transformo em canção. Compôs obras atemporais. O baiano havia pegado um Ita no norte, conforme conta em uma de suas canções, e do Rio de Janeiro não saiu mais. Aprendeu a tocar violão sozinho e desenvolveu uma forma fora dos padrões convencionais. Compôs grandes clássicos da MPB. Carisma e charme, família de músicos, coleção de bengalas em 2 cestões de vimes, muitas presenteadas por amigos, vindas dos lugares mais longínquos. Memória que impressiona pelos detalhes. Seu estilo musical é o jazz, espontaneidade nos versos, sensualidade e riqueza melódica. Amor pelo mar, tema de suas obras, pela Bahia e sua gente em especial. Absoluta tranquilidade e simplicidade. Sua musicografia reúne 120 obras. Muita sorte. Eu diria que Caymmi é um abençoado. Imagina que logo em sua estreia, a cantora cinematográfica Carmen Miranda o arremessou no turbilhão da multimídia, alcançando o cenário hollywoodiano em 1938.